Graça e paz, amados. Vamos fazer hoje uma pequena reflexão sobre um trecho da palavra de Deus bastante impactante, que é a conversão de Saulo. Encontra-se em Atos, capítulo 9. Porém, antes, faremos uma breve introdução para entender quem era Saulo de Tarso. Então, vamos voltar um pouquinho aqui no capítulo 7, do versículo 57, que diz o seguinte: eu estou com a tradução, a nova tradução aqui. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta de suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. Então, meus amados, a gente percebe que Saulo, ele é um perseguidor dos cristãos. Estevão morreu apedrejado porque Estevão era um cristão, não é? E ele se negou a negar Jesus. Ele se negou, ele se recusou a negar o evangelho. E foi ele apedrejado até a morte. E Saulo estava lá presente. Mas continuando aqui, ó, no capítulo 8, Saulo persegue a igreja. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Certo? Então, Saulo, ele era um homem, né, que perseguia, era um homem, é um perseguidor implacável aos cristãos. Então, Saulo era uma pessoa totalmente improvável, né, de se tornar depois Paulo, um apóstolo de Jesus, né, como conhecemos hoje, através das Escrituras, e tudo que Paulo fez no seu ministério. Então veja só, meus amados, Paulo era um improvável, como eu um dia fui, e um dia você, um dia, alguém que hoje ouve essa mensagem, se acha que não pode se chegar até Jesus, que Deus não quer saber por causa dos pecados, mas diga você, meu amado, a palavra de Deus, ela tem poder. Jesus Cristo é poderoso, é o Senhor dos céus e da terra. Não é? Então, creia. Você que não aceitou a Jesus, que não caminha com Jesus, aqui tem um testemunho vivo e claro na mensagem do Senhor, e através da palavra de Deus, o homem é alcançado através do Evangelho. Então a gente vê Paulo, o grande ministério que Paulo fez, um homem improvável, um perseguidor implacável dos cristãos, que depois passa a ser um defensor implacável dos cristãos. Então veja só o contraste. Mas Deus disse assim: aquele ali, quando se dá uma ordem, ele vai lá e cumpre. Porque quando se dava um mandado a Paulo, Paulo cumpria e ele ia. Ele era um perseguidor ferrenho, não é? Então Deus olhou para esse homem aí, um homem que tinha instrução, foi discípulo de Gamaliel, não é? Então Paulo conhecia, era um homem de conhecimento, tinha bastante conhecimento, o intelecto, e aí ele poderia falar para várias
né, regiões, e tudo isso Deus viu. E Paulo disse: esse será um instrumento do Evangelho. Então, vamos passar aqui para o capítulo 9. O capítulo 9, que é a conversão de Paulo, diz o seguinte: olha só. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus, ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. E ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: veja só, meu irmão, preste atenção agora. Jesus falando aqui, ó: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Ele disse. Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Veja só, meus amados. Então, Paulo, ele conseguiu aí, ou seja, teve um mandado para ir atrás dos cristãos que estavam em Damasco e ele implacavelmente perseguia, era um perseguidor. Então, Deus usou Paulo, um improvável. Por quê? Porque foi impactante. Os cristãos daquela época, as pessoas que eram evangelizadas naquela época, quando viram a conversão de Paulo, foi de um impacto muito grande. Um homem improvável, um homem que perseguia e matava os cristãos. E estava com um mandado na mão para ir até Damasco e trazer para Jerusalém, para que essas pessoas fossem condenadas e mortas. Por quê? Porque pregavam o evangelho. Então, nesse momento, Deus teve de misericórdia de Paulo e olhou para ele e viu, disse: não, esse é o improvável que eu quero. Esse é o improvável que eu quero. Esse homem aí é que vai pregar o meu evangelho e muitas almas serão salvas. Não só naquela época, mas os escritos deixados por Paulo, através das epístolas, muita gente, através das pregações, feita através das epístolas de Paulo, levou a pessoa a Jesus Cristo. Então, Paulo foi um instrumento de Deus. Então, Paulo diz lá na frente: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, veja, meus amados, veja o contraste e essa contradição, como isso aí, na época, mexeu com as pessoas que eram condenadas e eram mortas. Diz: como é que pode um homem desse? Então, continuando aqui, o texto diz assim, ó, no 8, diz assim: Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Ele ficou cego, com o brilho, né, o impacto tão grande que Deus o fez cegar. E aí, então, eles o pegaram, ou seja, as pessoas que estavam com ele, né, os soldados, e pegaram pela mão e levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses 3 dias não comeu e nem bebeu nada. Veja só, Deus falando com ele, o impacto foi tão grande que ali, imagino eu, o trato que Deus deu a Paulo, nesses 3 dias ali, nesse jejum. 3 dias, como a palavra afirma aqui. Ó. Então, meu amado, nenhum é perdido.
aquele que está na rua, aquele que não tem esperança aos olhos dos homens. Para Deus ele vale muito. Então, a mensagem do Evangelho, ela é para qualquer um. Deus salva qualquer um, o rico, o pobre, o doente, o enfermo, ele cura, ele faz milagre, ele transforma, ele salva a alma do perdido. Então, o Evangelho ele é impactante. Como ele impactou a vida de Paulo, Paulo impactou a vida de muita gente. Paulo passou muitas dificuldades durante seu ministério, conforme a Bíblia relata. Né? Então, Paulo passou por muita dificuldade, mas Paulo deixou um legado muito grande. Foi um grande instrumento na mão do Senhor. Né? Então, reflita na palavra. Você que conhece a palavra de Deus, como é que está o seu íntimo com o Senhor? Como é que você tem tratado o seu dia a dia com o Senhor? Você tem dedicado-se a ler a palavra do Senhor? Você tem tido uma comunhão maior com Deus? Você tem buscado a Deus? Você que ainda não aceitou a Jesus. Uma coisa é a vida com Jesus e outra sem Jesus. Eu sou testemunho vivo. Sem Jesus e com Jesus. Jesus é alegria, Jesus é segurança, é esperança. Você se regozija toda manhã, porque a palavra de Deus, ela nos fortalece. Então, como é que está a sua vida? Como é que está seu dia a dia? Como é que está a sua comunhão? Você que não aceitou a Jesus ainda, reflita nessa palavra. Busque. Você vai ver que Deus vai transformar a sua vida, como transformou a minha, como transformou a de tantos milhares de outras pessoas, e impactou o mundo. A igreja ela foi perseguida, como diz aqui, e eu, até hoje ela é perseguida, o evangelho é perseguido em alguns lugares do mundo. Né? E até no próprio país, algumas pessoas, né, têm, são contrárias à palavra de Deus, porque ela é verdadeira, ela liberta, ela abre a mente, o coração, alivia a alma, ela mostra a verdade. Como diz lá, então, em João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela liberta o perdido, ela salva o cativo. Né? Então, tão somente creia na obra, creia em Jesus Cristo, que Ele vai fazer uma obra na sua vida, na vida da sua família. Que essa palavra, ela entre no seu coração, no seu entendimento, que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos espirituais para você compreender o que Deus pode fazer por você, pela sua vida, pela sua casa, pelo tudo aquilo pelo que você tem de projeto de vida. Mas, em primeiro lugar, busque o reino. As outras coisas vos serão acrescentadas, assim diz o Senhor. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, ele começa o seu ministério. Ele começa o seu ministério, que foi muito extenso, muito intenso. Semeou igrejas em vários locais no mundo, como relata o livro de Atos. Escreveu as 13 cartas. Hoje, está aqui, grande parte do Evangelho do Novo Testamento foi escrita por Paulo. Veja o legado que Paulo deixou. Um homem improvável. Você improvável, eu improvável. Quantos improváveis que Deus foi lá e resgatou. E Ele quer resgatar você, que acha que não tem jeito. Mas Deus dá jeito. Deus levanta e tira, Deus liberta o cativo. Ele liberta você da doença, de qualquer uma. Deus cura, Deus salva. Abra o seu coração para o Evangelho, para Jesus. Entregue a sua vida, o seu caminho. E Jesus fará uma obra gigantesca
e você, como fez na vida de Paulo e tantos outros. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça você prosperar em tudo, que a tua família tenha felicidade plena. Que Deus te abençoe. Vamos fechar com a oração nesse momento. Pai, em o nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus, pelo esse ensinamento, ó Deus, pelo exemplo que Paulo nos deixou. Ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, pelos cativos. Ó Deus, te pedimos, ó Deus, pelos doentes. Te pedimos, ó Deus, aonde esse vídeo alcançar, Pai, que o poder do teu Espírito Santo, ó Deus, esteja, ó Deus, salvando, transformando, resgatando, curando, ó Deus, fazendo milagres na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa, meu Deus. Em o nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus. Em o nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Amém. Amados, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam despertar e ouvir essa mensagem, despertar no Evangelho. Compartilhe, né? Inscreva-se no canal para o crescimento do canal, né? Dê o seu like, né? E essa mensagem faça ela correr, para que as pessoas ouçam. Vamos fazer um transbordo, transbordar na vida das pessoas, semear o Evangelho na vida das pessoas. Que Deus te abençoe.